O olfato humano, embora muitas vezes subestimado, desempenha um papel crucial na forma como percebemos o mundo. Alguns indivíduos, no entanto, possuem a habilidade única de sentir cheiros que passam despercebidos pela maioria das pessoas. Essas pessoas com uma capacidade olfativa especial conseguem detectar aromas sutis ou até sentir cheiros inexistentes para os outros. A ciência começou a investigar esse fenômeno, tentando entender como e por que certas pessoas nascem com um olfato mais aguçado. Neste vídeo, exploramos as causas, os mistérios e as histórias por trás dessa habilidade fascinante. A hiperosmia refere-se à capacidade de uma pessoa perceber odores em níveis muito mais intensos do que o comum. Enquanto a maioria das pessoas sente aromas de forma moderada, aqueles com hiperosmia experimentam os cheiros de maneira amplificada, muitas vezes impactando sua vida diária. Esse fenômeno pode ser genético ou causado por mudanças hormonais, como as que ocorrem durante a gravidez. A hiperosmia também pode estar relacionada a certas condições médicas, como enxaquecas ou doenças neurológicas. O olfato humano depende de receptores localizados na cavidade nasal, que detectam moléculas de odor no ar. Essas moléculas se ligam a neurônios olfativos, que enviam sinais ao cérebro, permitindo-nos identificar os cheiros. Pessoas com olfato aprimorado têm mais receptores olfativos ou uma sensibilidade aumentada nos neurônios olfativos, o que lhes permite detectar aromas que outras pessoas não percebem. Pesquisas indicam que a genética desempenha um papel importante no desenvolvimento de um olfato apurado. Algumas pessoas nascem com uma predisposição genética que lhes confere uma maior sensibilidade olfativa. Estudo de famílias com vários membros hiperósmicos revelou que, em alguns casos, essa habilidade passa de geração em geração, sendo herdada como uma característica dominante. Um dos períodos em que a hiperosmia é mais observada é durante a gravidez. Muitas mulheres relatam que sua capacidade de detectar cheiros aumenta significativamente durante os primeiros meses de gestação. Isso ocorre devido a mudanças hormonais, especialmente no aumento dos níveis de estrogênio, que afetam o sistema olfativo. Essa sensibilidade ampliada ao odor pode resultar em fortes aversões a certos cheiros que antes eram tolerados. O olfato está intimamente ligado à memória e às emoções, mais do que qualquer outro sentido. Quando uma pessoa com olfato aguçado sente um cheiro, seu cérebro o associa rapidamente a uma lembrança ou emoção específica. Isso ocorre porque o bulbo olfativo, que processa os cheiros, está diretamente conectado ao sistema límbico, a área do cérebro responsável pelas emoções e pela memória. Pessoas com hiperosmia relatam memórias intensas associadas a cheiros específicos, o que torna essa conexão ainda mais poderosa. Embora a hiperosmia seja uma habilidade impressionante, ela pode causar desconforto. A exposição a odores fortes pode ser esmagadora para pessoas com essa condição, resultando em náuseas, dores de cabeça, ou até mesmo em reações alérgicas. Além disso, a hiperosmia pode ser um sintoma de outros distúrbios, como a síndrome de Sjögren, fibromialgia e enxaquecas crônicas. O diagnóstico correto e o tratamento adequado ajudam a aliviar os efeitos colaterais dessa sensibilidade exacerbada. A alimentação pode influenciar diretamente a capacidade olfativa de uma pessoa. Certos alimentos, como o alho e a cebola, afetam temporariamente a forma como percebemos os cheiros. Já a deficiência de vitaminas, como a vitamina B12, pode prejudicar o olfato. Pessoas com hiperosmia muitas vezes adaptam sua dieta para evitar alimentos que intensificam ainda mais sua sensibilidade olfativa, buscando equilibrar seus sentidos. Para aqueles que sofrem de hiperosmia, a escolha de perfumes e fragrâncias pessoais é um verdadeiro desafio. O que para muitos seria um cheiro agradável pode ser insuportavelmente forte para quem tem uma capacidade olfativa aumentada. Algumas pessoas com hiperosmia preferem evitar perfumes por completo ou optam por fragrâncias extremamente leves e naturais, evitando qualquer coisa que possa desencadear uma reação sensorial intensa.
Com o passar dos anos, a maioria das pessoas experimenta uma diminuição na capacidade olfativa. No entanto, em indivíduos com hiperosmia, essa perda pode ser menos pronunciada ou até inexistente. Estudos sugerem que, em alguns casos, pessoas hiperósmicas mantêm sua sensibilidade olfativa ao longo da vida, enquanto a maioria dos indivíduos experimenta uma perda progressiva do olfato com o envelhecimento. A exposição a certos ambientes também afeta a percepção olfativa. Poluentes, produtos químicos e até mudanças de temperatura podem intensificar ou diminuir a capacidade de sentir cheiros. Para quem possui hiperosmia, viver em áreas urbanas com altos níveis de poluição do ar pode ser extremamente desconfortável. Já em regiões rurais, com menos interferências químicas, esses indivíduos podem se sentir mais à vontade para explorar sua sensibilidade olfativa. A hiperosmia está frequentemente associada a pessoas que sofrem de enxaqueca. Durante uma crise, indivíduos relatam que cheiros comuns se tornam intoleráveis, exacerbando a dor e os sintomas da enxaqueca. Os cientistas acreditam que essa conexão está relacionada a uma disfunção temporária no cérebro, que afeta a forma como os cheiros são processados. Controlar os fatores que desencadeiam a enxaqueca, como a exposição a certos aromas, ajuda a minimizar o impacto desses episódios. Alguns transtornos psicológicos, como o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, e a esquizofrenia, estão associados a uma maior sensibilidade olfativa. Em alguns casos, os indivíduos com esses transtornos relatam perceber odores que outras pessoas não conseguem sentir. Acredita-se que essa hiperpercepção olfativa esteja ligada à forma como o cérebro processa os estímulos sensoriais, particularmente em pessoas com hiperosmia associada a esses transtornos. Em algumas culturas, um olfato apurado é valorizado e até reverenciado. Por exemplo, os especialistas em perfumes, conhecidos como narizes, são altamente respeitados na indústria de fragrâncias. Eles possuem uma sensibilidade olfativa extraordinária, semelhante à hiperosmia, e usam essa habilidade para criar perfumes complexos e sofisticados. Em outras culturas, no entanto, a hiperosmia é vista como um fardo, especialmente em ambientes onde a exposição a odores fortes é inevitável. Embora os humanos com hiperosmia tenham um olfato aguçado, essa capacidade ainda é ofuscada pelo incrível olfato de certos animais, como cães e gatos. Esses animais possuem centenas de vezes mais receptores olfativos que os humanos e podem detectar odores em concentrações incrivelmente baixas. No entanto, as semelhanças entre a hiperosmia humana e a sensibilidade olfativa animal despertam o interesse de cientistas, que buscam entender como o olfato se desenvolve em diferentes espécies. Algumas figuras públicas relataram viver com hiperosmia, incluindo celebridades e atletas. A cantora Barbra Streisand, por exemplo, mencionou em entrevistas que tem um olfato extremamente sensível, o que influencia suas escolhas de perfumes e ambientes. Esses casos famosos ajudam a aumentar a conscientização sobre a condição, permitindo que mais pessoas entendam como a hiperosmia afeta o cotidiano daqueles que a possuem. Pessoas com hiperosmia muitas vezes precisam adaptar suas rotinas diárias para evitar odores fortes que podem desencadear reações físicas ou emocionais. Desde evitar restaurantes com aromas intensos até escolher produtos de limpeza sem fragrâncias, essas adaptações se tornam parte essencial da vida de quem possui essa condição. O suporte médico e psicológico é fundamental para ajudar essas pessoas a encontrar equilíbrio e conforto em um mundo repleto de cheiros. A capacidade de sentir cheiros especiais, seja devido à hiperosmia ou outras condições, revela o quão diversificado e complexo é o sentido do olfato humano. Embora para alguns seja um fardo, para outros é uma bênção que os conecta de forma mais profunda com o ambiente ao seu redor. À medida que a ciência continua a investigar esse fenômeno, podemos esperar que mais respostas surjam, ajudando a entender melhor essa habilidade rara e fascinante. Até a próxima!